Jesus, louvamos o teu santo nome, Jesus. Te queremos agradecer, Senhor, assim como foi pregado ontem, demonstrar a nossa gratidão na tua presença. Apesar de tudo, Jesus, apesar de tudo, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque um povo que estava perdido em trevas viu uma maravilhosa luz. Louvamos o teu nome, Senhor, que nós éramos esse povo. Oh Deus, louvamos o teu nome porque ali era esse povo. E nós hoje estamos aqui na tua presença e podemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Porque nós estamos aqui e podemos te adorar. Somos livres para te bendizer. Somos livres para sentir, viver a tua presença, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. Louvamos o teu nome. Aleluia. Consolado num lugar de escuridão, com os olhos cegos, mas um escravo da ilusão. Enganado e só sobrou aquela dor. E pouco a pouco o terror me dominou. Mas um dia uma luz se fez brilhar. Sem entender eu vi cadeia se quebrar. Na minha frente uma porta se abrir. Agora livre, não vou mais desistir. Me libertou, me libertou, me libertou. Oh, oh, oh. Me libertou do pecado, da escravidão, da noite. Agora eu sou livre, não preciso mais temer. Me libertou, me libertou, me libertou. Acorrentado num lugar de escuridão, com os olhos cegos, mas um escravo da ilusão. Enganado e só sobrou aquela dor. Pouco a pouco o terror me dominou. Mas um dia uma luz se fez brilhar. Sem entender eu vi cadeia se quebrar. Na minha frente uma porta se abrir. Agora livre, não vou mais desistir. Me libertou, me libertou, me libertou. Oh Jesus, me libertou do pecado, da escravidão, da noite. Agora eu sou livre, não preciso mais temer. Me libertou, aleluia. Me libertou, me libertou, me libertou, me libertou do pecado, da escravidão, da noite. Agora eu sou livre, não preciso mais temer. Me libertou, aleluia. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Oh Jesus, obrigado porque o Senhor um dia nos viu e nos libertou, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia! Louvado Jesus! Exaltamos Jesus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está na
Jesus, louvamos o teu santo nome. És bem-vindo aqui neste lugar. Oh Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor. Oh Deus, fica à vontade em nosso meio, Pai. Estamos aqui para te adorar, exaltar o teu grande nome, porque tu és digno, Senhor, de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Jesus, chamamos pela tua presença, Senhor. Toca os corações, Senhor. Venha consolar, Espírito Santo, aqueles corações que se encontram tristes, Pai. E venha dar vida, venha dar força, venha dar esperança àqueles que não estão tendo esperança, Senhor. Vem com o teu grande amor, Espírito Santo. Fica em nosso meio. Fala conosco, Jesus. Estamos aqui, Pai, para receber de Ti, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, Pai. E fala conosco. Fica à vontade em nosso meio, Jesus. Te amamos, Jesus. Fica à vontade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Paz do Senhor. Amém. Amém? Vocês podem se assentar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 9. Carlos, você vai ser o nosso leitor de hoje, tá bom? Isaías capítulo 9. Vamos ler os 3 primeiros versículos. E depois vamos terminar em outro lugar. Deus está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Amamos, Senhor, a tua palavra, Deus. Isaías capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem um versículo que me toca, especialmente quando eu penso aqui neste bairro, no Pedra Preta. Tem um versículo que me toca de maneira muito especial. Mas de fato, todo esse conjunto os primeiros versículos aqui do capítulo 9 de Isaías, eles são fascinantes. Pela mensagem que eles carregam, pela verdade que eles carregam. E essa verdade está entrando neste bairro. Amém. Tem entrado neste bairro, tem entrado neste lugar. Não tem sido o pastor, não tem sido a pastora, não tem sido o Carlos, não tem sido a Fernanda, não tem sido o Júnior, não tem sido o Igor, não tem sido o Gabriel, não tem sido nenhum de nós. Tem sido Jesus entrar aqui. Amém. E onde Jesus entra, o amor começa a surgir, a paz começa a vir. E às vezes acontece que demônios começam a se manifestar. Isso é normal, é assim mesmo. Então, às vezes nós vimos situações assim acontecendo, mas é porque vocês devem perceber, por exemplo, quando um exército está percebendo que está perdendo a guerra, o que é que ele tenta fazer? Desmoralizar o inimigo para ver se ele fica psicologicamente fraco e perde a guerra. Mas por que é que esse exército inimigo faz isso? Porque ele sabe que está perdendo a guerra. Então é isso que acontece. Quando acontecem às vezes certas lutas, também tem a ver com isso, né? Refiro-me a algumas situações que foram relatadas quando eu cheguei aqui. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos lá, Carlos. Bem dinâmico, daquele jeito que você sabe. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Leia esse versículo de novo, Carlos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Amém. e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos os alegraram perante a ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda capa removida em sangue serão queimados, servindo de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim,
sobre o trono de Davi e no seu reino para estabelecer o que fortificar em retidão e em justiça. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Aleluia. Amém. Carlos, lê para nós o versículo 3, por gentileza, de novo. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando se repartem os despojos. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e consagramos este tempo ao Senhor, conforme já temos feito. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, tudo o que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Entra nesse bairro e traz a cura a este lugar. Oh Deus, que neste lugar resplandeça a Tua luz. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Hoje eu estava meditando nesse texto especificamente, mais especificamente nos primeiros 3 versículos, porque é isso que eu vejo quando eu chego aqui neste bairro. Eu vejo que um povo que estava em trevas, e quando eu digo que estava em trevas, não quer dizer que não amasse a Deus, que não fossem pessoas boas, não é nada disso. Mas eu vejo Deus entrando aqui neste lugar e querendo tocar corações e tocar vidas. Das casas aqui espalhadas, das famílias que vivem aqui e do outro lado também. Então eu vejo Jesus entrando neste lugar. Quando eu entro aqui, eu não sou eu que entro, não é a pastora que entra, não é nenhum de nós que entra, é Jesus. E nós estamos aqui com prazer. Desde o primeiro dia que eu visitei aqui este lugar, Deus colocou no meu coração um amor muito grande por esse bairro e por essas pessoas. E Deus ama essas pessoas. E aquilo que Deus ministrou ao meu coração é assim, olha, os desprezados são esses mesmos que eu vou levantar para a minha honra e minha glória. São aqueles que antigamente eram desprezados e que foram maltratados, são esses que eu vou levantar. Para que o mundo saiba que eu sou o Deus verdadeiro, que eu sou o Deus que resgata, que eu sou o Deus que transforma e que chama os que não são para reduzir a nada aqueles que julgam que são. E é isso que Deus está fazendo. Eu vejo isso acontecer. Mas há algumas coisas que nós precisamos entender para que isso aconteça. Algumas coisas que nós precisamos entender. Tem uma história em que Jesus ele entra num lugar na terra dos Gadarenos e ele encontrou lá um homem que andava no meio dos sepulcros. Ele andava se cortando com pedras, assim, ele se cortava e ele tinham tentado prender ele com cadeias, com correntes. Vocês lembram dessa história? Amém? E tinham tentado prender ele com correntes. Só que ele tinha tantos demônios e ele tinha tanta força por causa dos demônios que habitavam dentro dele, que ele rompia essas cadeias e andava nos sepulcros e ninguém podia passar por ali. Aquela cidade, aquele lugar, era um povo que não conhecia Deus. Era um povo que não amava Deus. Eram pessoas que eles não tinham conhecimento da verdade. Eles não tinham conhecimento da verdade. E Jesus entrou ali. Assim que Jesus chegou naquele lugar, esse homem veio até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse assim: Ah, Jesus, o que é que o Senhor veio fazer aqui? Veio para nos atormentar antes do tempo? Por favor, deixa-nos em paz. Mais ou menos assim, né? Deixa-nos aqui. E Jesus pergunta o nome deles. Qual é o seu nome? Ele diz: olha, nós somos uma legião, porque somos muitos. Ou seja, não era só um demônio naquela pessoa. Aquela região era uma região de muita coisa errada. As pessoas viviam ali de uma maneira muito errada, né? Naquela região dos Gadarenos. E acontece que Jesus vai lá e expulsa os demônios daquele homem. E ali eram criados porcos. E os demônios entram nos porcos. Ou seja, eram espíritos que tinham a capacidade, né, de fazer mal às pessoas e aos animais, né? E aí os porcos se jogaram no mar e as pessoas que cuidavam dos porcos ficavam com medo. Já imaginou? 2.000 porcos de uma vez só se jogarem todos no mar? Endemoniados, eles caíram na água e de uma só morreram todos afogados.
O que é que acontece? O que é que nós concluímos com isso? Que naquele lugar eles tinham uma maneira de viver que não agradava a Deus. Eles tinham uma maneira de viver que de facto aquela maneira de viver estava incompatível com aquilo que Deus espera. Ela era uma maneira diferente de viver daquilo que Deus esperava. E o que acontece é que aquelas pessoas, Jesus entra naquele lugar e às vezes isso acontece, né? Aliás, muitas vezes Jesus entra naquele lugar, que Jesus faz? Ele expulsa os demónios. Jesus entra e expulsa os demónios. E aquelas pessoas chegam lá e veem aquele homem que era endemoniado, que andava se cortando com pedras, que andava igual um louco, agora estava aos pés de Jesus, ouvindo tudo o que Jesus estava falando e estava em sã consciência. Era outra pessoa. E é isso que eu creio que Deus quer fazer, não só com Pedra Preta, mas com a cidade de Janaúba. É isso que eu creio que Deus quer fazer com este lugar, aqui no norte de Minas Gerais. Não só aqui, mas em Janaúba, nos quilombos, onde nós passamos, nos lugares. Só que acontece uma coisa que incomoda o meu coração sempre que eu leio essa passagem. Aqueles homens, quando viram que os porcos tinham sido afogados, sabe o que é que eles disseram para Jesus? Repare, o que é que eles viram? O endemoniado, como é que ele estava depois de ter expulsado os demónios? Ele continuava louco? Não. O que é que aconteceu com ele? Foi? Curado. E ele estava louco ou estava em sã consciência, ouvindo Deus falar? Ouvindo Jesus falar? Estava tranquilo, igual vocês estão aqui. Pessoas normais. O que é que aconteceu? Eles chegaram ao pé de Jesus e disseram assim: Jesus, faz um favor para mim. Vai embora daqui. Vai embora daqui, Jesus. Sai da nossa cidade, deixa-nos em paz. Sabe por quê? Porque eles preferiam os porcos do que as pessoas. Eles preferiam os porcos do que as pessoas. Para eles, os bens materiais eram mais importantes que as pessoas. E isso revelou a sujeira do coração deles. Agora eu te pergunto uma coisa. Será que eles eram mal? Eles viviam daquele jeito? Por quê? Será que é porque, de fato, eles eram oprimidos por demônios, então eles viviam errado? Observa bem. Será que eles viviam errado porque eles eram oprimidos por demônios? Ou será que eles eram oprimidos por demônios porque eles viviam errado? Amém? Deu para entender? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Eram oprimidos por demônios porque eles tinham uma maneira de viver completamente distante daquilo que Deus queria. E eles não queriam abrir mão dessa maneira errada de viver. Eles preferiam o material. Preferiam porcos do que pessoas. Porque eles tentavam tirar lucro das pessoas. Eles faziam isso. E Jesus, claro, ele não obriga ninguém a ter que conviver com ele. O que é que Jesus fez? Saiu daquele lugar. Jesus só fica no lugar onde ele é bem-vindo. E sabe por que Jesus está aqui hoje? Porque ele tem sido bem-vindo aqui. Porque você, aqui no Pedra Preta, tem sido diferente. Tem sido diferente. Ao contrário do povo gadareno, foi mais semelhante àquele povo que quando Jesus chegou, eles pediram: Jesus, por favor, não vai embora não, fica pelo menos mais 3 dias. Fica mais um pouco, Jesus, é tão bom ouvir o Senhor. Quando aquela mulher samaritana, lembra que Jesus foi lá pediu para ela tirar água do poço para dar para ele? E Jesus contou para ela toda a vida dela e ela ficou assustada e disse: uau, vejo que o Senhor é profeta. E aí Jesus conhece ela e Jesus diz assim: olha, vai lá e chama o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque tu já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Vai lá. E ela foi na cidade e falou para todos: gente, venham ver, lá no poço eu encontrei o Messias, aquele que me contou toda a minha vida sem eu contar nada para ele. Aquele homem que, apesar de eu ser uma mulher, ele falou comigo, porque o judeu não podia falar com mulher. Mas Jesus transpôs essa barreira. Judeu não falava com nazareno, com o samaritano. E Jesus transpôs essa barreira.
Jesus transpôs a barreira. E muito menos com prostituta. E Jesus fez as 3 coisas. Falou com a prostituta, transpôs essa barreira. Falou com a samaritana, transpôs essa barreira. E falou com uma mulher, transpôs outra barreira. Jesus é aquele que transpõe barreiras para chegar ao nosso coração. E Jesus transpôs essas barreiras todas por uma coisa. Uma palavrinha com 4 letras. Amor. Amor. E é esse amor de Deus que eu vejo aqui. E lá no versículo 2, quer ver? Lê lá, Carlos. Pode ler do 1. Mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas... Olha aqui, repete aqui o que o Carlos vai falar. Lê lá, Carlos, aí. O povo que andava em trevas... Vocês. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra, Sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. resplandeceu a luz. Aleluia! Repete, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. É essa luz que hoje resplandece aqui no Pedra Preta. É essa luz que agora resplandece aqui neste lugar. Porque para Deus não há pobre, não há rico, não há preto, não há branco, não há gordo, magro, baixo, alto. Para Jesus há ser humano. Porque foi por ele que Jesus morreu. Foi por nós. Se eu chegar aqui e cortar o meu braço, vai sair sangue, não vai? E que cor é o meu sangue? E se eu chegar aqui e cortar o braço da Fernanda, vai ser sangue azul, é isso? Sangue de rico. Dizem que rico tem sangue azul, né? É isso? De que cor é o sangue da Fernanda? Dá para distinguir os 2 sangues? Dá para distinguir? São iguais. Deus nos fez iguais e Deus nos vê iguais com as nossas diferenças. Jesus ama um por um. Tem uns mais baixinhos, uns mais altos, mas Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos para nos alcançar por uma coisa, para que nós pudéssemos entender que nós somos um só. É tudo a mesma base. Viemos todos de Adão. Viemos todos lá do primeiro homem e da primeira mulher. Só que o ser humano se perdeu. E aconteceu que alguns seres humanos se deixaram dominar, alguns não, grande parte, porque Adão caiu. Se deixaram, presta bem atenção, se deixaram dominar por demônios. Mas sabe o que acontece? Jesus veio para fazer isso tudo cair por terra. Em nome de Jesus. Então lá no passado, nós sabemos como é que o Brasil foi formado. Como é que foi? Os portugueses, né? Ah, sempre os portugueses, meu Deus. Eles foram lá, pegaram os africanos, porque os índios eles não queriam ser escravizados. Não eram fáceis de escravizar. Aí os espertinhos, né, foram lá, pegaram os africanos. E o que é que acontecia? Eles brigavam entre eles. Vem cá, Carlos. Vem cá, fica lá de pé. Vem cá, Júnior. Aí. O Carlos era de uma tribo, aí o Júnior era de outra. Vem cá, vem cá. Você é dos Zulus, o Carlos é dos Bantus. Está um pouquinho pálido, mas pronto, faz de conta, tá bem? Você é dos Bantus, tá bom? Tá bom? Aí um deles brigava, aí um perdia a guerra. O Carlos perde a guerra, perde lá a guerra. Carlos, vai lá para o pé do Júnior. Aí os portugueses chegavam, eu não vou fazer o papel do português, pelo amor de Deus, eu faço isso a vida toda, já chega. Aí vem cá, Fernanda. Aí o português chegava, sabe por que eles viviam brigando? Porque eles trabalhavam com práticas que não agradavam a Deus. Sabe, eles viviam brigando. E não só eles viviam brigando. Sabem por que os outros também escravizavam? Porque eles tinham um coração torto. Amavam mais os porcos do que as pessoas. Nós os portugueses amávamos mais os porcos do que as pessoas. Por isso que Deus vem para ensinar o ser humano a ser gente e a se converter do seu mau caminho. E aí chega Nanda lá, faz conta, Nanda era a vendedora, né? Chegou lá, olha, perguntava para o Júnior, Júnior, você tem um escravo, alguém que você tenha aprendido? E Júnior estava lá com o rei da outra tribo e pegava o rei da outra tribo, que é o Carlos, pega o Carlos, Nanda, pega o teu escravo, vai. E leva, pronto. Aí levava para o Brasil, pronto, senta lá os dois. Vocês entenderam como é que funcionava? Sim.
Só que acontece que, pode sentar, obrigado. Acontece que lá eles adoravam algumas divindades, eles não tinham algum conhecimento acerca de Deus. E vou-te dizer sinceramente, nem os portugueses também não tinham conhecimento de Deus. Deixa eu te perguntar, quem ama a Deus e escraviza os outros? Trata mal as pessoas? Não. Então nenhum deles. Ah, mas eles achavam que eram os bambambãs, né? Porque conheciam a religião, mas não conheciam Jesus. Eles nunca conheceram Jesus nesse momento, porque se tivessem conhecido, jamais teriam feito isso com outro ser humano. Mas acontece, o que é que aconteceu? Ao chegar aqui, misturou o errado de um com o errado do outro. Entretanto, as pessoas começaram a se libertar. Pessoas começaram a fugir e dizer, não, eu não quero ser escravo. E começaram a fugir. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Sabe o que é que aconteceu? Essas pessoas que foram fugindo, para fugir da escravidão física, se esqueceram que havia uma escravidão pior, que era a escravidão espiritual, e que estava escravizando tanto os ricos como os pobres. Todos os escravos estavam sendo escravos de demônios. E essas pessoas se libertaram da escravidão física. Hoje, graças a Deus, no Brasil não existe escravidão. Às vezes parece que tem, né? Às vezes ainda parece que tem. Misericórdia. E há umas situações aí que a gente vê que só Jesus, né? Pessoas que se sujeitam a situações, né? Complicadas. Mas olha aqui o que eu quero dizer. Jesus, ele veio para acabar de forma integral com a escravidão. Jesus não veio para acabar com a escravidão física, não. Jesus veio para acabar com a escravidão física, que tem a ver com o seu corpo. Aqui alguém leva chibatada? Acabou, não é? Não existe mais, não, né? Não. Pois é. Jesus veio para acabar com a escravidão sentimental. Sabe o que é escravidão sentimental? É quando alguém fica tentando te chantagear para você fazer o que a pessoa quer. Por exemplo. Quer ver outra situação de escravidão emocional? É quando você tem que fazer alguma coisa para alguém que te domina, porque você pensa, se eu não fizer, a pessoa vai ficar chateada comigo, e aí eu não vou ganhar mais lucro. Então eu tenho que viver da esmola dessa pessoa. Isso é escravidão emocional. E Jesus veio para nos libertar da escravidão espiritual. Sabe o que é escravidão espiritual? Vou dizer, briga entre família. Escravidão espiritual é traição. É prostituição. Escravidão espiritual é bebedeira. Escravidão espiritual é um maltratando o outro, um batendo no outro. Jesus veio para nos libertar e colocar amor no nosso coração. Jesus veio para fazer isso. E é isso que eu creio que Jesus está fazendo aqui no Pedra Preta. Às vezes eu percebo que ainda é complicado algumas coisas serem entendidas por nós. Mas eu creio que Jesus vai entrando e a transformação ela vai acontecendo de forma natural. E você que entende o que eu estou a dizer? Quantos entendem o que eu estou a dizer? Amém. Você que entende, saiba de uma coisa. Jesus está entrando aqui neste lugar. Ainda que ouvidos e mentes possam não entender, saiba de uma coisa. Os demônios estão sabendo do que eu estou falando. Então hoje eu não prego simplesmente para pessoas, mas eu estou pregando também para que eles saibam que Jesus entrou aqui. Amém? Vamos chegar de pé? Então hoje eu não sou... Júnior, você pode pegar o violão, filho? Vai louvando lá, por favor. Eu queria dizer isso. Quando nós pregamos, trazemos a palavra, nós temos a trazer a palavra para pessoas, mas existem espíritos que ouvem o que nós estamos falando também. Então hoje eu estou falando para que eles saibam que Jesus entrou aqui. Jesus entrou aqui nesse bairro. Jesus entrou aqui nesse quintal. Jesus entrou aqui nessa casa. Jesus está libertando pessoas. Jesus está curando famílias. Jesus está curando corações. Jesus está curando mentes. Jesus está curando doenças. Jesus está curando o coração. Jesus está curando feridas. Jesus está curando aquela dor do passado. Jesus está curando aquela ferida na perna. Jesus está curando a quem quer ser curado.
Jesus está fazendo acontecer. Porque é isso que Ele faz desde o início. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, quem estava fazendo acontecer? Jesus. É isso que Ele faz desde o início. Ele faz acontecer. Jesus faz acontecer o impossível. É isso que acontece. Jesus está entrando aqui. Porque Jesus amou esse bairro. Jesus amou esse bairro. Jesus amou esse bairro. O Pedra Preta, ele não foi esquecido por Jesus. Não foi. Não foi. As pessoas podem se esquecer, mas Jesus nunca se esqueceu. Nunca se esqueceu. Nunca. Nunca. Desde o dia que as primeiras pessoas vieram morar aqui nesse bairro, Jesus já estava de olho neles, sabendo, você não sabe o meu amor por você. Esse lugar aqui pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Essas pessoas são amadas por Jesus. Nós somos amados por Jesus. Jesus ama essas pessoas. Jesus nos ama. E Jesus quer tocar a nossa vida. Jesus quer tocar os corações, quer transformar famílias, quer pegar a maldição e transformar em bênção. Quer pegar a morte e transformar em vida. Transformar. E aquilo que nós achávamos que era impossível, de repente começa a acontecer diante dos nossos olhos. É isso que Jesus veio aqui para fazer. É isso que Jesus veio aqui para fazer. E é por isso que eu louvo o nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque Ele está aqui. Ele está realmente libertando vidas. Libertando pessoas, libertando corações, entrando nas casas e trazendo a transformação. E nós vamos orar, eu vou convidar você para fazer essa oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra no Pedra Preta. Entra nos corações. Entra nas vidas. Transforma. Cura. Liberta. Cura. Toca corações. Toca famílias. Transforma casas. Senhor, nós rejeitamos. Senhor, nós rejeitamos todo espírito de escravidão sobre a nossa vida, porque nós somos livres, porque o Senhor já assinou a nossa carta de liberdade, e agora pela cruz eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Amém. Liberdade está neste lugar. Aleluia. Com misericórdia e graça. Sim, Jesus. Fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade. Canta isso, por favor. Com uma oração. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Amém? Senhor Jesus, eu entrego esse bairro na Tua presença, Deus. Entrega esse bairro, te agradeço porque o Senhor tem nos libertado. O Senhor tem nos libertado. Realmente o Senhor tem trago a sua mudança neste lugar. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, das nossas condições. Não são muitas em termos humanos, mas pelo Teu Espírito, em Ti, Jesus, nós podemos todas as coisas, porque nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Aleluia! Louvamos o Teu santo nome por vidas sendo transformadas, por vidas sendo libertas. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Jesus. Eu queria te dizer, hoje, vocês e eu, nós ouvimos a palavra de Deus. Mas eu vou te dizer, os espíritos opressores também ouviram. Eles vão ficar com raiva,
vão ficar chateados e vocês vão ver algumas coisas. Mas não se assustem. Não se assustem com aquilo que vocês vão ver. Porque depois daquilo que vocês vão ver, vocês vão experimentar. Nós vamos experimentar uma libertação tremenda nesse lugar. E é isso que Jesus veio para fazer. Pegar a pessoa que estava em sofrimento e fazer dela uma pessoa feliz. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós estamos gratos ao Senhor por essa palavra poderosa. E Jesus veio, Senhor, com a tua luz, Pai. E onde Jesus, ele chega, as trevas têm que ser dissipadas. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Jesus, por esse culto maravilhoso, pela tua palavra. Oh Deus, eu oro para que o Senhor vá entrando em cada casa, em cada vida, em cada coração. Vai destruindo a mentira, vai tirando aquilo que está oculto, vai destruindo agora a falsidade, vai destruindo, vai trazendo a luz, Senhor, onde as trevas. Pai, se tiver algo em oculto, revela, Senhor. Vai destruindo, Pai, o demônio que vem para destruir família, que seja destruído agora em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, manda fogo do céu e queima toda obra que não provém do Senhor, Pai, que vem para amarrar a vida das pessoas, que o Senhor tira agora em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, nós oramos para que a tua luz venha sobre cada telhado dessas casas. Em nome do Senhor Jesus, se tiver alguma casa, Senhor, que está oprimida, Pai, pela obra das trevas, que o Senhor retira agora em nome de Jesus. Nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre essas casas, sobre os telhados dessas casas, sobre essa comunidade, sobre as famílias que aqui estão, Pai. Vem com a tua luz, vem com a tua presença e vai destruindo tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua real, Deus, maravilhosa presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com essa música novamente. Vamos cantar isso profeticamente sobre aqui o bairro do Pedra Preta, sobre esse lugar, sobre essas famílias, sobre essas pessoas. Amém? Amém? Canta assim comigo, ó. Acorrentado no lugar de escuridão, com os olhos cegos, mas o escravo da ilusão. Enganado? Enganaram e só sobrou aquela dor. E pouco a pouco o terror me dominou. Mas chegou um dia, mais um dia, uma luz se fez brilhar. Sem entender, eu vi cadeia se quebrar. Na minha frente uma porta se abrir. Agora livre, não. Me libertou. Pedra Preta canta. Aleluia. Me libertou do pecado. Da escravidão da noite. Agora eu sou livre. Não preciso mais temer. Me libertou. Aleluia. Liberta Pedra Preta, Jesus. Sim, Jesus. Me libertou do pecado. Me libertou do pecado, da escravidão da noite. Agora eu sou livre, não preciso mais temer. Amém? Não ouvi. Me libertou. Fala bem alto para os demônios ouvirem. Fala bem alto. Sim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus abençoe esse bairro, essas pessoas. Eu despeço os meus irmãos em paz. Que a tua bênção repouse sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor. Amém. Amém. Alguém tem algum pedido de oração especial? Alguma coisa que vocês querem que nós oremos? Alguma coisa? Pastor, eu vou te falar.
eu só quero que você ore, você já orou, mas eu queria que você orasse pela minha tia, Juraci. Ela não tá aqui, mas você ora por ela. Tá bem. É a família dela. Então presta. Precisa orar por ela, porque ela tá fazendo aqui não é porque ela quer, pra Deus entrar ali. Em nome de Jesus, liberta e você tá orando pra libertar toda a família dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, nós queremos unir